Estamos gravando. Eu vou colocar a apresentação que a Tica preparou para a gente... Ups! Deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui. Pronto. Ok. Então, nós vamos falar do documento 69. Tica, então é com você aí para começar. Aí, você quer que eu mude a página? Pode, Pode avançar? Pode. Ok. Então, o nosso documento 69 fala sobre as instituições humanas primitivas, né? Então, como tudo começa, como tudo se inicia, né? Então, Ok. podemos começar. Todas as imagens que a gente vê nas nossas apresentações são imagens que nós aqui colocamos, elas não estão no livro, o livro não tem nenhuma imagem, né? Então, só para a gente se divertir um pouquinho vendo essas imagens. Ok. Então, começamos. Emocionalmente, o homem transcende aos seus ancestrais animais pela sua capacidade de apreciar o humor, a arte e a religião. Socialmente, o homem demonstra sua superioridade fabricando aparatos, sendo um comunicador e um criador de instituições. Quando os seres humanos mantêm grupos sociais durante muito tempo, tais agregações sempre resultam na criação de certas tendências de atividades que culminam em uma institucionalização. A maior parte das instituições humanas tem demonstrado fazer uma economia de trabalho, enquanto ao mesmo tempo contribuem em algo para melhorar a segurança grupal. Uma coisa interessante que tem nesse primeiro parágrafo aqui é que ele fala lá que o homem transcende os ancestrais animais, né, que são os nossos ancestrais. Isso é uma coisa interessante do livro de Durant, que ele não briga com a ciência, né, com a teoria de Darwin, que nós somos uma evolução dos animais, e a gente descende, então, dos símios, aquele negócio todo. Então, os animais são realmente nossos ancestrais. E eles dizem que a gente, então, transcende esses animais pela nossa capacidade de apreciar o humor, a arte e a religião, isso por um lado. Então, a gente não vê nenhum animal que queira ir na igreja rezar, eles até entram na igreja, mas não para rezar, não para... Né? A gente não vê nenhum animal que conte piada, que dê risada, que faça festa, assim. E que seja apreciador de arte, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender as diferenças do homem-animal com o animal-animal, né? Então, uma das coisas que nos diferencia é justamente essa, né? Nós temos essa capacidade de ter o humor, a arte, a religião. E socialmente nós temos uma superioridade, porque nós fabricamos aparatos, utensílios para nos servirem, para atender às nossas necessidades. Além disso, nós somos comunicadores e um criador de instituições. Tem outras coisas que a gente que não está aqui contido agora, né? Mas é isso aí. Mas então é interessante para a gente ver, tá? A gente fazendo um paralelo do homem-animal com os outros animais, a gente aqui consegue entender algumas dessas diferenças. A maior parte do pessoal aqui acho que já viu antes como é que a nossa mente se desenvolve. Nós temos um intelecto humano, que é o cérebro, e nesse intelecto, que a gente pode dizer que é um hardware, a gente roda um software, que é a nossa mente. A nossa mente é uma dádiva do Espírito Santo, da ministra divina. Então, é ela que coordena toda a mente do universo local e todas as mentes. Ela tem chamados ajudantes da mente, que são 7. Cada um trabalha numa fase diferente. Para nos estimular o instinto de preservação e uma série de outras coisas. Então, os 5 primeiros ajudantes da mente trabalham em todos os animais.
gato, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo tem aquele instinto de preservação e outros instintos. O sexto e o sétimo ajudante da mente, eles trabalham só nos humanos. Então, são os que desenvolvem adoração e a sabedoria. Muito bem. Oi, Helena, bem-vinda, boa noite. Já boa começamos noite. aqui. Bom? Boa noite a todos. Boa noite. Então, isso, vamos lá, continuando, então. O homem civilizado tem muito orgulho do caráter, da estabilidade e da continuidade das suas instituições estabelecidas, mas todas as instituições humanas são meramente os costumes acumulados do passado, como têm sido conservados pelos tabus e dignificados pela religião. Tais legados transformam-se em tradições, e as tradições metamorfoseiam-se finalmente em convenções. Então, assim, a nossa sociedade vai desenvolvendo os hábitos e costumes, né? Muitas vezes de conveniência de algum líder daquele grupo de pessoas que estipula lá as suas regras, né? E essas coisas vão se transformando, então, em costumes e, às vezes, até convenções dos povos. E muitas dessas coisas acabam virando crenças, que a gente, então, adota como sendo coisas obrigatórias ou coisas que refletem uma verdade. Nem sempre é assim, mas a gente adota isso como uma verdade e como uma necessidade. Essas convenções, elas são importantes para o desenvolvimento da civilização, elas têm coisas bastante positivas, é claro. Muitas vezes algumas regras sociais que são definidas são necessárias para a gente poder manter uma sociedade organizada. Mas, frequentemente, essas regras, ao mesmo tempo que elas promovem a organização da sociedade, muitas vezes elas provocam atraso também, porque elas funcionam como uma âncora que impede a gente de avançar em outras áreas, em outras coisas, né? Então, vamos avançar aqui. As instituições humanas fundamentais. Todas as instituições humanas servem a alguma necessidade social, passada ou presente. Não obstante o desenvolvimento excessivo delas, diminuir infalivelmente os méritos do valor individual, ofuscando a personalidade e menoscabando a iniciativa. O homem deveria antes controlar as suas instituições mais do que permitir a si próprio ser dominado por essas criações da civilização que avança. Eu entendi direito essa parte. Acho que basicamente o que eles estão dizendo aqui é que assim, a gente tem nessas instituições humanas regras tão rígidas, tão claras, tão definidas, que muitas vezes a gente não aceita a ideia de outras convenções, outras possibilidades, outras alternativas. Quantas pessoas já foram condenadas no passado ao fogo, à masmorra ou à morte, porque pensavam de uma forma diferente que a sociedade pensava, né? Então, não, você é louco, né? A Terra não é plana, a Terra não é redonda, ela é plana, né? Então, alguém já ouviu falar disso. E assim vai, né? A Terra não gira, quem gira é o Sol, né? Então, a gente já ouviu vários casos de cientistas, de pessoas que se sobressaíram de alguma forma e que a sociedade rejeitou porque aquele padrão manifestado pela pessoa era diferente da convenção estabelecida pela civilização. Acho que é mais ou menos isso que eles estão falando aí. As instituições humanas são de 3 classes gerais. Aí, não quer avançar. Não sei o que aconteceu. Teve um problema, está dizendo aqui. Então, eu vou abrir de novo. Leila, fique aí, não vai embora. Nós já vamos resolver nosso problema técnico aqui nos próximos minutinhos. Aqui.
chegou mais alguém lá, nós já vamos ver quem foi. Estamos abrindo aqui a apresentação, um minutinho só. Leila, você está vendo essa tela do livro de Urantia aí? Estou sim. Tá bom, só para ter certeza que eu estou compartilhando. Bom, Aélio, muito bem-vindo, agora que você colocou o seu... Ok, então vamos voltar lá. 3 tipos, né? Isso. Instituições humanas, 3 tipos. As instituições de automanutenção. Essas instituições abrangem aquelas práticas que advêm da fome de alimentos e dos instintos ligados à autopreservação. Inclui a indústria, a propriedade, a guerra pelo ganho e todos os dispositivos reguladores da sociedade. Mais cedo ou mais tarde, o instinto do medo leva ao estabelecimento dessas instituições de sobrevivência, por meio de tabus, convenções e sanções religiosas. No entanto, o medo, a ignorância e a superstição têm exercido um papel proeminente na origem primitiva e no desenvolvimento subsequente de todas as instituições humanas. Sempre que a gente tem uma instituição humana, sempre tem tabus, sempre tem ritos, sempre tem dogmas, sempre tem alguém que manda. Exatamente. Então, sempre acaba desvirtuando de alguma forma. O pajé da tribo, o curandeiro, o mago. 2. Isso. As instituições de autoperpetuação. Esses são os estabelecimentos da sociedade que resultaram do anseio sexual, do instinto maternal e das emoções ternas mais elevadas das raças. Elas abrangem a salvaguarda social do lar e da escola, da vida familiar, da educação, da ética e da religião. Inclui o costume do matrimônio, a guerra pela defesa e a construção dos lares. E essas instituições não são iguais em todos os lugares, né? A gente vê que tem as religiões são diferentes, tem alguns lugares que você pode ter várias mulheres, né? Não sei se tem algum lugar no mundo que pode ter vários maridos. Deve ter, deveria. Alguma tribo, alguma coisa? Eu acho que sim, acho que até já vi isso uma vez. Os universos, com certeza. Pode ser. Enfim, então, de acordo Eu vou com... dar um spoiler, eles vão falar que as mulheres são sacaneadas de novo. Sim, com certeza. Mas eu conheço. Ok, então a terceira instituição. As instituições de autogratificação. Essas são as práticas que nascem das propensões para a vaidade das emoções do orgulho. E abrangem os costumes dos vestuários e adornos pessoais, os usos sociais, a guerra pela glória, as danças, os divertimentos, os jogos e outras formas de gratificação sensual. A civilização, porém, nunca gerou instituições específicas de autogratificação. Tudo bem? Avançando? Esses 3 grupos de práticas sociais estão intimamente interrelacionados e são minuciosamente interdependentes um do outro. Em Urantia, eles representam uma organização complexa, que funciona como um único mecanismo social. Sim. O alvorecer da indústria. A indústria primitiva desenvolveu-se vagarosamente, como uma forma de seguro contra os terrores da fome. Cedo na sua existência, o homem começou a se pautar pelo exemplo de alguns dos animais que, durante uma colheita abundante, armazenam o alimento para os dias de escassez. Que coisa... Eles observaram os animais e começaram a fazer igual. Mas que coisa, não, buscar o exemplo do animal, né? É porque antes eles caçavam e comiam e não pensavam no dia de amanhã. Amanhã ia caçar de novo, né? Vida louca. Vida louca. Aí no dia seguinte ia de novo lá e caçava de novo. E aí eles começaram a observar que alguns animais guardavam o alimento e eles achavam inteligente fazer a mesma coisa. E aí começaram a ter provisões e quem tinha mais provisão se destacava do grupo, acabava tendo cargos melhores, maiores, etc. Tinha mais mulheres.
Tinha mais mulheres que podia sustentar, ou então virava pajé, ou então virava o mago da tribo, ou então virava mais tarde o banqueiro. Eu não sou muito desse, então. Não, mesma coisa. Tá caindo toda hora, né? O PowerPoint está com algum problema aqui. Quer pegar meu computador? Não, estamos tocando aqui, vamos indo. Computador da- Vamos lá. Então, aqui já vimos essa parte, né? Aí nós já Lemos. Ok, então aprendemos com os animais a guardar os alimentos para as épocas de necessidade. Antes do alvorecer da frugalidade inicial e da indústria primitiva, o destino comum da tribo comum era a miséria e o sofrimento real. O homem primitivo tinha de competir com todo o mundo animal pelo seu alimento. O peso da competição sempre puxou o homem para baixo, até o nível bestial. Porque a fome é o primeiro instinto, o mais forte, eu acho, né? Então, como eles não guardavam alimento, eles tinham que competir com os outros animais, eles se tornavam animais também, né? Eles se tornavam tão bestiais quanto os animais. Embora já tivesse um pouquinho assim, mais elevado. Tipo, o cachorro brigando pela comida. É claro, tipo isso. Tá. A pobreza é um estado natural seu que é tirânico. Olha lá. A riqueza não é uma dádiva natural, ela resulta do trabalho, do conhecimento e da organização. O homem primitivo não demorou a reconhecer as vantagens da associação. A associação levou à organização e o primeiro resultado da organização foi a divisão do trabalho com imediata economia de tempo e material. Isso a gente tinha visto na semana passada, né? Na verdade, nós estamos falando aqui do homem primitivo, mas a verdade é que em vários lugares a nossa civilização ainda se encontra muito atrasada. Ainda existem bolsões de primitividade no mundo inteiro. Então, o fato do sujeito estar morando numa casa com telhado, vestir roupa, etc., não quer dizer que ele evoluiu muito, né? A gente ainda vê pessoas se comportando como animais, brigando pela comida, brigando pela mulher, brigando pelas posses materiais. Então, a gente ainda é bastante primitivo nisso, né? Oi. Então, nesse parágrafo, me fez lembrar uma conversa que eu acabei entrando involuntariamente, não sei porquê, muitas vezes, entra de bobeira. Eu entrei de bobeira mesmo, sobre a criação ou não de uma instituição religiosa a partir do livro de Urântia. Vou conectar com o parágrafo. Ele está dizendo, com todas as letras, sem meias palavras, que a associação traz vantagens. Obviamente, traz desvantagens também. Sim. Porque conta o que sobra. Como harmonizar esse verso, que reconhece na associação um benefício, contra a grande maioria dessa geração de leitores, que é contra se organizar como uma religião, que para mim é uma associação. As associações têm diferentes níveis de complexidade. Então, estou imaginando que desde a mais simplória até a mais complexa. Assumindo, por osmose, que a mais complexa é melhor que a menos complexa, no geral das vezes. Como harmonizar tudo isso, esse sentimento de contrariedade, você vai arrumar inimigo, é um intrigo mesmo. Você está pronto, sabe? Eu acho que tem, de uma maneira geral, um entendimento entre a maior parte dos estudantes, que não é saudável a gente ter uma igreja institucionalizada. Institucionalizada como essas igrejas tradicionais que existem, sejam elas de que denominação for, não importa, né? Tem que ter uma estrutura hierárquica, uma organização empresarial, uma organização, enfim. Tem uma série de coisas que você precisa observar para conseguir montar uma religião institucionalizada. Então, acho que a maioria dos estudantes do livro de Urântia concordam que não é o caso da gente ter uma igreja institucionalizada. Aí eu acho que isso
do meu ponto de vista, não é todo mundo que concorda com isso, mas do meu ponto de vista, está bastante alinhado com aquilo que o livro de Urântia prega e com o mandato de publicação do livro, no sentido de que nós não devemos formar uma religião institucionalizada. Por que que eu acho isso? Bom, apesar da gente reconhecer que a associação entre pessoas é uma coisa que tende a ser louvável, que tende a ser benéfica, nenhum homem vive para si mesmo, ele tem que estar associado, eles têm que estar em comunidade, e isso é inegável, né? Porque se não fosse assim, cada um ia morar numa caverna bem longe um do outro, e a gente não precisaria compartilhar nada com ninguém. Então, acho que viver em sociedade, viver em comunidade, tem os seus benefícios e faz parte da natureza humana. Mas isso faz parte do ponto de vista civilizatório, não necessariamente como religião. Por quê? O que o livro de Urântia prega é o desenvolvimento de uma religião interna, individual de cada um. Pessoal. É uma coisa pessoal. Então, assim, é uma experiência individual, é uma experiência sua com Deus. Essa experiência, ela é intransferível. Então, por mais que eu leia o livro de Urântia, ou por mais que eu converse com uma pessoa para tentar explicar para ela o que é o livro de Urântia, o que são as revelações e tudo mais, a pessoa pode até entender o que é o livro, mas não desenvolver essa espiritualidade, essa religião interna, essa comunhão interna que é individual do indivíduo, né, com Deus. Então, do ponto de vista de livro de Urântia, religião quer dizer a sua comunhão com Deus, a sua pessoal, não a do indivíduo, não a da sociedade. Sim, pode falar. Não é o tema, mas para não perder o costume de ser chato... Não é chato, eu acho. Eu vou para a sua pergunta, até para consolidar e fazer um melhor juízo de valor. Eu já ouvi esse argumento de muitos, até é um argumento muito bom. Mas esse desafio, essa religião pessoal, muito íntima, essa comunhão individual com o Pai, não exclui a comunhão pública. Quer dizer, é uma coisa ou outra. Quer dizer, tem que optar ou pela direita ou pela esquerda, uma está contigo na outra. Então, colocando assim, em se fazendo colocando religião como algo muito maior do que templo. O templo, a igreja física, uma construção, que a gente associa isso com uma instituição, mas na verdade a instituição vai muito além. Então, vai muito, muito, muito além. Sim. E eu vejo nos argumentos que são trocados de parte a parte que se confundem muito. Sim. Se tem um templo físico, é uma religião. Se não tem, não é. Não é bem assim. Então, coloquei 2 pontos. A religião sendo mais do que templos, e eu coloquei, eu ouvi falar, né? E coloquei como sendo a ideia é que o maior número de pessoas tem acesso a essa revelação. Inclusive que o objetivo de uma instituição, onde as pessoas somarem esforços, são vários, mas inclusive no plano pessoal, individual. Mas vamos dizer que pusesse no plano coletivo a divulgação. Sim. Nós estamos aqui reunidos. Sim. Por muito que eu me interesse, ou que cada um de nós nos interessemos pelo assunto, e lá na intimidade do lar, ou do trabalho, ou, enfim, a gente vai estudar, o benefício daqui a gente ouvir a opinião alheia, mesmo que contraria uma coisa, a nossa própria opinião, é algo absolutamente de valor imenso. Isso é indispensável. Sim. Eu já li, eu tenho por costume ler antes de ir para a reunião. Sim. Esse documento eu já li. Sim. Mas aqui, o pouco que eu vi aqui já ampliou. Ou seja, ampliou. Então, o benefício da coletividade é uma coisa inegável. Sim. E essa coletividade, numa escala menor, traz benefício, mas eu penso que numa escala maior também traz benefício e talvez até maior.
Então, nesse sentido, aí tem que ser uma coisa muito individual entre você e... Ok, e daí? Estou falando de outra coisa, não estou falando disso. Vai continuar individual, você vai lá no seu lar, lá na tua intimidade, vai E continuar o fazendo. grupo de estudo não serve? Serve, mas eu digo que o grupo de estudo é parte disso, mas uma parte menor. Quer dizer, eu não sou contra o grupo de estudo. Eu quero entender porque a somatória de grupos de estudo não é bem-vinda como algo nocivo. Nesse sentido. Não é muito bem-vindo. Eu queria acabar de responder, que eu não terminei. Então, eu só quis colocar mais claro para você direcionar melhor a tua... Então, estou falando, claro, da minha visão, que é compartilhada por muitos estudantes do livro de Dante, assim como tem muitos que não concordam com ela, né? Então, assim, é como fazer dieta, sabe? Todos nós aqui entendemos o benefício, as vantagens de fazer uma dieta ou não. Muitos de nós já participamos de 500 mil dietas, as mais diferentes, em grupo, com médico, com pessoas, com não sei o que, tem até os gordos anônimos aí, né? Tem de tudo que a gente pode imaginar. E tem pessoas, na verdade, a maioria delas, inclusive eu, que fez dieta a vida inteira e que não conseguiu manter o corpinho que achava que tinha que manter, né? Então, foi falta de estar entrosado com as pessoas, foi falta de discutir com outras pessoas a respeito desse assunto, foi falta de visitar médicos, eu cansei de pagar consulta médica. Enfim, foi falta do quê? Por que uma pessoa não consegue? Por quê? E algumas conseguem. Então, aquelas que conseguem é porque encontraram aquele botãozinho que dispara no indivíduo e fala, olha, eu vou atribuir isso um valor que para mim é maior do que qualquer outra coisa. Então, eu vou conseguir fazer esse negócio e não vou engordar nunca mais na vida, não vou fazer... Então, assim, toda a humanidade, 99,9% da humanidade, já ouviu falar de Deus. 99,9% da humanidade participa de uma religião. 99,9% da humanidade vai a uma igreja. Ou, se não vai, sabe que existe, não vai porque não quer. Então, mas a grande maioria da humanidade não conquistou essa comunhão com Deus, essa religiosidade, esse entendimento que deveria ter com Deus. Então, assim, é saudável participar de uma igreja? É saudável estarmos todos juntos? Sim, dá um sentido de pertencer, dá um sentido de sermos uma comunidade, dá um sentido de sermos, todos talvez participantes da mesma crença. Mas está mais do que provado que isso não desperta a religião interna nos indivíduos. São muitos poucos o que, aos longos desse 1 milhão de existência do homem na Terra, alcançaram uma religiosidade tal, a ponto de chegar no ponto máximo de comunhão com Deus. Quando nós falamos isso, estamos falando da fusão dos indivíduos com seus ajustadores. Então, assim, eu acho que é louvável você ter uma agremiação. Agora, eu não tenho dúvida de que algum dia, em algum momento, nós vamos ter uma comunidade, compartilhada ou não dentro de um templo, de um estádio, onde quer que seja, onde os estudantes do livro vão desejar estar e se reunir. Mas não porque foi feita uma religião e o sujeito vai lá porque se sentiu convidado para ir lá, mas por uma necessidade individual de cada um de se juntar e de compartilhar as mesmas experiências. Então, não porque quer ver né? Não, eu quero pertencer àquilo lá. Eu fui numa reunião de uma senhora, acho que eu já falei isso aqui, né? Estava questionando justamente esse negócio da igreja, que tem crianças pequenas, e falou, não, mas como? E como eu posso ensinar religião para as minhas crianças
se não tem uma igreja onde eu posso levá-las, né? Então eu falei, bom, em casa você pode fazer isso? Não, imagina se eu tenho autoridade para ficar explicando para os meus filhos quem é Deus, que não é. Não sei. Não existe Cada uma um, autoridade maior. cada um tem uma maneira de ser. Eu, quando acordo de manhã, falo para os meus filhos, para os meus netinhos, olha que sol maravilhoso que Deus fez para nós. Ele nos deu esse sol. E ele deu para você, deu para cidadão de cor, para o japonês, deu para todo mundo. E ele deu porque ele é o nosso pai. Olha o perfume da flor, olha a flor que está aí, foi Deus que fez. Então, para falar para uma criança de Deus, você não precisa ir para a igreja. Se você confessa a Deus dentro da sua casa o tempo todo e fala do Pai para as crianças dentro de casa, elas desde bebezinho aprendem que existe um Pai celestial que está lá e tudo mais. Então, assim, não sou contra a existência de uma igreja. Eu acho que ela vai acontecer, mas vai acontecer por uma necessidade daqueles que já conquistaram a sua religião. E não porque nós queremos atrair outras pessoas para participar desse negócio. Isso aí não leva em lugar nenhum. Então, eu vou ter que confessar em público aqui que em tudo que eu falo é expressão da minha opinião. Claramente, apenas eu gosto do contraditório. É um apelo que é contraditório. Mas, enfim, eu estou convencido, a maior parte do que você disse tem a ver com o sim e não com o não. Ainda que a minha pergunta fosse dirigida para o não. É o Eduardo que está ali. Acabou de chegar. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Mas, concluindo, quando Moisés libertou aquele povo do cativeiro egípcio, uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, imagina a complexidade que foi levar esse povo em êxodo pelo deserto, mas o objetivo era que em menos de 60 dias ele chegasse nas fronteiras da terra de Canaã e fosse para o combate e conquistasse aquela terra. Aí o que acabou acontecendo, a história registra, se é verdade ou não, está registrado dentro. Demorou 40 anos. O que era para ser feito em 40 dias demorou 40 anos. Sim. Segundo a história, por que eles chegaram na fronteira da terra que eles pretendiam? Saíram com esse objetivo, tinha Deus com eles, que andava na nuvem lá, bonitinho, estava lá. Contem comigo, qualquer coisa, eu estou aqui. Confie porque eu estou com vocês. Eles são grandes, mas não são dois, nós damos conta. Porque Deus se convenceu o seguinte, que aquela geração não tinha estofo, não tinha energia, não tinha preparo, não tinha vontade, não era um bando de bunda mão. Não era aquela geração que ia conquistar a Terra Santa. Precisava 2 coisas. Assim, simplificando, estou simplificando. A primeira é que viesse uma geração de macho, de gente com determinação, com fibra, com energia, com fé, com tudo que tem de bom. Precisava de uma geração diferente. E a segunda é que aqueles caras morressem. Então, tem gente que não faz e não deixa fazer. Tem gente que diz, olha, não conta com minha ajuda, mas tem a minha torcida. Mas tem gente que diz, não contem com minha ajuda e você tem com certeza a minha oposição. Morra essa gente. Pelo menos em relação àqueles que saíram do cativeiro. Morra essa gente. 40 anos é suficiente para morrer todo mundo. Tá, eu trouxe esse assunto para dizer, eu não tenho dificuldade de entender que tem gerações melhores que outras, que tem desafios que são para alguns e não são para todos. Não tem nada. O pouco que eu sei da alguns que eu conheci, eu sei que não tem estofo para nada além do que fazem, jogar a conversa fora. Na sua grande maioria. Tem gente que vai muito adiante do que jogar fora a conversa. Eu percebi isso claramente nas salas. Nas salas você vê cada barbaridade que diz, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Eu escuto tanta coisa. Eu tenho meus olhos e meus ouvidos que são meus escravos, são meus servos, mas algum dos dois estão mentindo para mim, porque o que eu ouço não tem nada a ver com o que eu vejo. Um deles deve estar me enganando, com certeza. E a verdade é que o que eu ouço é correto e o que eu vejo é correto, ou seja, tem muita conversa fiada, bem na verdade, que só justifica tudo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que eu não sou nenhum ingênuo para achar que nós vamos ter uma religião institucionalizada nessa geração, e que isso seja para os nossos dias. Eu não estou
100% convencido disso. E por que então eu, se eu estou convencido disso, eu continuo falando disso? Só para ser chato mesmo. Não, mas eu não acho que é... Eu não acho que é chato. Isso que você falou é muito importante para muitas pessoas que são como eu. Por exemplo, como que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas têm medo de ter essa comunhão em casa ou na rua, em qualquer lugar, e elas vão para a igreja com o pensamento de que se elas estão indo na igreja, elas vão estar fazendo o que Deus quer e elas vão para o céu, né? Tipo, é o pensamento básico. Porém, tipo, a maioria das pessoas, elas têm medo de ver, tipo, como a gente está fazendo aqui, sim, porque o pastor ou o padre, eles gritam, eles falam, tipo, alto, eles fazem a pessoa ter medo de viver a vida delas e viver aquilo que ele está falando por causa do inferno. É pelo menos o que eu penso. Tipo, a pessoa, ela tem muito medo de ir para o inferno, porque é uma coisa ruim, é eterno. Então, mas essa percepção sua, que é uma percepção correta, acontece com todas as pessoas. A religião, ela foi usada, e é ainda usada até hoje, como uma maneira de controlar as pessoas, de disciplinar as pessoas. É por isso que no passado surgiu a ideia de um Deus vingativo, de um Deus bravo, de um Deus castigador, de um Deus, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu falar, de inferno, de céu, de purgatório, de limbo, de não sei o quê, de que, enfim. E tudo isso, em alguns casos, pode ter servido para frear o instinto de algumas pessoas e fazer com que elas se controlassem um pouco mais. Não matarás, não cometerás o adultério, mais ou menos, porque o adultério hoje está na moda. Então, não farás isso, não farás aquilo outro, não roubarás. Então, muitas pessoas seguem isso por temor a Deus. Ou até mesmo porque é uma convenção da sociedade. Mas 90% dessas pessoas, a grande maioria esmagadora dessas pessoas, não tem nenhuma intimidade com Deus. Não tem nenhum relacionamento com Deus. Enfim, não se pode dizer que uma pessoa que vai a uma igreja, independente da denominação dessa igreja, de qual seja a religião, não se pode dizer que aquela pessoa é uma pessoa religiosa. Ela é uma pessoa que vai à igreja. Religiosa é a pessoa que tem um relacionamento pessoal com Deus, independente de participar ou não de uma igreja, né? Então, essa é que é a grande diferença. Então, Jesus esteve aqui entre nós, né? E apesar de todo o esforço, toda a dedicação, todo o amor que ele colocou no trabalho dele, que foi bem distorcido, o mundo hoje tem 1/3 da população que é cristã. 2/3 não são cristãos. Então, assim, o fato de, ao longo de 2000 anos, ter tido uma religião cristã que se dividiu em várias igrejas, oferecidas aí para todo mundo, não ajudou. Isso a gente admitindo que a religião cristã fosse, vamos dizer, apropriada, adequada. Não ajudou a que o mundo todo se convertesse ao cristianismo, né? Então, você tem hoje 1/3 de muçulmanos, 1/3 de cristãos, 1/3 de outras religiões. Então, nem Jesus foi capaz de fazer essa transformação nas pessoas. E, aliás, ele nem pretendia isso, né? Ele teve um propósito de vida e nós é que distorcemos o negócio. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É que existem as religiões hoje. E as pessoas, elas não são religiosas, não têm essa comunhão com Deus, porque existe uma religião.
Isso é uma coisa que a pessoa desenvolve internamente, para si mesmo. Eu não preciso ler o livro de Urântia, eu não preciso ir a nenhuma igreja, eu não preciso ter nem ler a Bíblia para me dar conta da existência de Deus. E para ter um relacionamento com Deus que escapa à percepção de todas as religiões que estão à nossa volta. Então, isso é uma coisa individual de cada um. É aquele negócio que faz o clique, né? Que desperta o interesse das pessoas. Como que a gente faz isso para perceber? Todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Não é verdade? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Nós estávamos agora há pouco falando do homem primitivo. O homem primitivo também tem livre-arbítrio. Então, para que ele usa o livre-arbítrio dele? Ele usa o livre-arbítrio dele para atender às necessidades animais dele, né? Porque, assim, a gente sempre repete isso, mas que, na verdade, é isso. Né? Nós somos um conjunto de energias. Nós temos uma energia física, uma mental e uma espiritual. E nós temos uma personalidade, que é aquilo que nós somos, cuja função é colocar junto essas três energias, equilibrar essas energias. A gente fala, que vem a ser essa conversa fiada, né? Bom, então voltamos aqui. A energia física, que é o nosso corpo, é a energia mais rudimentar, a mais pobre que nós temos, mas a mais forte, do ponto de vista de dificuldade de ser superada, de dificuldade de ser ultrapassada. Por quê? Porque ela nos blinda numa espécie de prisão. Então, assim, a energia física é o que nós somos como animais. Nós somos um animal. Nós não vamos deixar de ser animal porque nós amamos a Deus. Nós não vamos deixar de ser animal porque nós compreendemos que Deus é nosso Pai. Nós não vamos deixar de ser animal porque nós compreendemos que todo mundo é filho de Deus e todo mundo é irmão. Então, nós somos animal e a única maneira de ser animal é quando a gente morrer e passar para um outro estágio. Deixar de ser animal. Então, assim, enquanto animal, nós temos necessidades animais, nós não temos como escapar dessas necessidades. Nós sentimos fome, nós sentimos frio, nós sentimos sede, nós temos necessidades sexuais, nós temos medo, nós temos, enfim, uma série de coisas que estão vinculadas à nossa energia física, que nós não conseguimos superar essas coisas. Então, meu livre-arbítrio, com relação à minha energia física, é assim, eu estou com fome, eu tenho que comer. Eu não posso dizer meu livre-arbítrio agora, eu não vou comer mais, eu vou viver de sol, vou viver de luz. Não existe isso. Eu vou ser obrigado a comer sempre. O que eu posso fazer é ter alguma mestria de botar um pouco de ordem naquilo que eu vou comer. Eu vou comer pouco, vou comer uma comida saudável, vou comer em horários determinados. Então, isso é conquistar alguma mestria sobre uma necessidade física. Mas nós não conseguimos, com o nosso livre-arbítrio está muito limitado com relação a isso. Mas muito limitado. Não tem como dizer, não vou beber água, não vou comer, não vou dormir. É impossível a gente fazer isso daí. Mas eu posso colocar algumas regras. Então, o que significa conquistar alguma mestria sobre a energia física? Significa não me deixar escravizar por essas coisas. Não ser completamente dependente, única e exclusivamente dessas coisas. A pessoa que é dependente exclusivamente das energias físicas, ela não vive as demais energias, porque ela é tão dependente da energia física que o território dela está limitado àquele ambiente da energia física.
Então a pessoa só pensa em comer, só pensa em dormir, só pensa em sexo, só pensa nas coisas físicas. Então, isso aqui é meu, essa mulher é minha, esse aqui é meu, aquilo ali é meu. Então, meu mundo se resume a esse conjunto de coisas físicas e materiais que me dominam, sobre as quais eu quero ser o proprietário absoluto. E eu não aceito concorrência para essas coisas, de maneira nenhuma. Então eu não aceito, é por isso que um macho briga com outro macho. É por isso que quer defender o seu território, ele quer defender. Então, o meu livre-arbítrio é limitado, a minha visão, a minha capacidade de ver está limitada a esse espaçozinho aqui. Eu não consigo enxergar mais além do que isso daqui. Então você tem uma outra energia, que é a energia mental, que é a energia que te permite exercer algum controle sobre a energia física. De que forma? Quando você começa a estudar, começa a entender que existe alimentos mais saudáveis, menos saudáveis, quando você começa a perceber que existe engenharia, que existe química, que existe física, que existe ciência, que existe outras coisas. Então você começa a desenvolver uma capacidade mental que te dá um status, uma posição completamente diferente daquele status do animal. Então, nesse momento, você fala, eu sei mais que a maioria desse bando de animal que está aqui. Não é verdade? Então, eu quero dominar todo mundo que está aqui, que são um bando de animal, de idiota, que só pensa em comer e não sei o quê, e esses caras vão trabalhar para mim. Eu sou o bambambam. Eu sou o dono do pedaço. E não é só desse pedaço aqui, não. É do pedaço dele, dela. Eu quero mandar no pedaço de todo mundo. Certo? Aí eu quero ser o dono da cidade, o dono do bairro, o dono do aí eu quero ser o político. Exatamente. Então, é assim, a pessoa, quando ela desenvolve a energia mental dela, ela amplia o livre-arbítrio dela. Porque ela deixa de pensar em escolher só a comida, ela deixa de pensar só no território dela. Ela começa a descobrir outras necessidades, outras coisas que são interessantes e que são importantes. E aí ela começa a enxergar que o território dela não é só a casa dela. O território é a cidade, o território é o bairro, é o estado, é o país, e vai um pouquinho mais longe. Você já ouviu falar de alguém que quer dominar o mundo e ser o dono do planeta? Por quê? Essas pessoas que têm esse desenvolvimento, essa energia mental, que se julgam capazes de dominar os animais, essas pessoas, elas são materialistas. Elas só pensam no material. Então, para elas, o mundo vai acabar com a morte dela. Então, ela quer se eternizar de que forma? Todos esses animais têm que se lembrar de mim para o resto da vida. Eu vou ficar na memória de todo mundo como o cara que fez, aconteceu, dominou, escravizou, não sei o quê, bababá. Então, quanto mais desenvolvida a mente e o ego dessa pessoa, mais ela quer conquistar, ela quer ser o dono do planeta. Então, o livre-arbítrio dela alcança até o território do planeta. E alcança outras matérias que não só as energias físicas, está na energia mental. Mas essa pessoa, então, é uma pessoa materialista, que está pendurada no ego dela. Quando a pessoa consegue desenvolver a energia espiritual, ela consegue perceber que existe um pai de todos nós. Quando você reconhece que Deus é seu pai, é criador do mundo, não só deste planeta aqui, mas todos esses que a gente enxerga daqui e imagina que, bom, não sei se tem gente morando lá ou não, se tem gente habitando, o livro de Urântia diz que tem. Né? É muita pretensão nossa achar que nós somos a única bolacha do pacote, não é verdade? Deve ter mais alguém por lá, não é verdade? Então, quando você reconhece que tem um Criador, que tem um Pai, que fez tudo isso daqui e que nos criou com um propósito,
E se você aceita que esse pai também é o pai dela, dele, dela, é pai de todo mundo e que, portanto, nós somos irmãos, então, essa energia mental, ela se submete à energia espiritual. Ela fala, não, eu não posso escravizar esses caras aqui, eles são meus irmãos. Eu tenho uma outra ideia, um outro conceito, né? E tá, eu não quero dominar ninguém, não quero ser o dono de nada. Eu quero chegar no meu pai. Eu quero que todos os meus irmãos aqui vivam bem, estejam bem, né? E se eu puder contribuir para isso, é isso que eu vou fazer. Então, quando você desenvolve essa energia espiritual, ela traz o equilíbrio para a energia mental, que por sua vez traz o equilíbrio para a energia física. Quando você consegue equilibrar essas três energias, o seu livre-arbítrio, ele passa muito além do planeta em que você vive. Você enxerga o cosmos e fala, olha, isso é uma obra do meu pai, do Criador. E eu quero ir na casa do meu pai, eu quero estar lá com ele. Aí pode dizer que o livre-arbítrio vai para a vida eterna, então. O livre-arbítrio vai muito além, porque vai para a vida eterna. Porque uma pessoa que vive com essa espiritualidade, o que vai acontecer? Ela sabe que ela vai morrer e não vai terminar. Ela vai continuar, de alguma forma, na eternidade. Ela conquista a eternidade dela com essa religiosidade, que não significa ir na igreja. Então, essa que é a diferença entre os seres humanos, e dos filhos do Pai, e do livre-arbítrio, e da capacidade de cada um, né? Então, você não precisa ser um engenheiro físico nuclear para ter a percepção do cosmos, para ter a percepção de Deus, para ter a percepção do Pai. Você só precisa ter um pouquinho de inteligência e olhos abertos para ver que, puxa vida, tudo isso aí tem que ter alguém que criou esse negócio aí, né? Não pode estar aí de bobagem. Então, esse desenvolvimento interno dessa religiosidade, que dá essa expansão de livre-arbítrio, porque aí eu não estou preocupado se esse pão aqui eu tiver que dividir com ela, se eu tiver que estar para alguém que está com mais fome. Eu estou preocupado que eu quero conquistar a minha vida eterna. E se eu puder, levar todos os meus irmãos comigo. Então, essa é a diferença entre ser animal e ser filho de Deus. Desculpa, eu sempre falo demais. Eu sempre repito esse negócio. Esse pessoal deve estar com o saco cheio de me ouvir falar esse negócio. Parabéns, eu gostei demais do vídeo. Mas eu quero provocar mais um pouco. Sim. Eu sei que está fugindo do tema, Gostei. mas já que se falou, aguenta. Seguinte, para a grande maioria, o livre-arbítrio, que é o poder, cada um tem que escolher, é uma virtude, é um mérito, é uma coisa grandiosa, de muito valor, vale mais do que dinheiro. Para muita gente é assim. Mas para muita gente isso não tem a menor importância. Seria muito melhor que tivesse alguém dizendo, vá por aqui, vá por ali, vá por acolá, e ela dizendo, eu não teria que escolher. É isso que eu enxergo o papel do padre, do pastor, é esse papel que eu enxergo. Está chegando na minha pergunta. Então, o que acontece? Seguir o caminho do Pai é uma opção, é uma escolha, está dentro do contexto do livre-arbítrio. Vamos imaginar que os mundos não caídos não se dão ao trabalho de considerar nenhuma alternativa que não seja a trilha. A trilha é essa própria. Não, mas tem outras trilhas. Rapaz, eu ouvi dizer que tem uns bobão lá que acho que vieram com essa conversa piada, mas não é para mim. Eu estou tão contente que eu não tenho que escolher caminho nenhum, eu só tenho que seguir o feijãozinho do Joãozinho lá e eu sei que vai dar certo. Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço falar livre-arbítrio como uma virtude. Na verdade, é uma grande sacanagem. Você tem que escolher quando ela ser tão bom que diz para muitos dizer, faça assim, eu quero fazer assim, acabou. Fiz a opção pelo bem uma vez e vou embora. Não preciso fazer escolhas a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Então, simplesmente uma receita de bolo. E me basta. Quem me dá outra opção está de sacanagem comigo. Pô, olha com isso.
Eu já trabalhei com pessoas que você queria destruir elas, era fazer ela escolher entre um caminho e outro. Cara, não implica não. Me diga o que eu tenho que fazer, o que eu faço. Agora você vai querer me sacanear, querer que eu ia adiante disso. Dizendo isso, o que você pensa a respeito? Eu penso a respeito o seguinte, que é impossível você dar uma diretriz para uma pessoa e essa pessoa seguir. Que, por exemplo, o caminho de Deus, o caminho para chegar a Deus, não pressupõe uma avenida asfaltada com luzes sinalizando e você fala, vai por aqui que vai dar certo. Pode até ser isso, mas só que nesse caminho tem um monte de tentações, um monte de problemas, um monte de coisas materiais que subjugam as pessoas que estão voltadas para o materialismo. Então, assim, nós temos que compreender que nós estamos nesta vida aqui de passagem e que algumas coisas podem nos trazer sofrimento, podem nos trazer carência. Nós não podemos ter apego com nenhuma dessas coisas materiais. Isso não quer dizer que eu não possa ter essas coisas se eu tiver oportunidade de ter. Isso quer dizer que eu não tenho que me preocupar se eu tiver que me desfazer dessas coisas. Elas não têm valor para mim. Elas têm um valor devido de uma coisa material que pode me dar o conforto aqui, mas se eu tiver que abrir mão dessas coisas, eu vou abrir sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Por quê? Porque eu não estou olhando esse minuto que eu estou vivendo aqui. Eu não estou olhando essa vida que eu estou vivendo aqui. Eu estou olhando a vida que eu vou viver depois que eu deixar essa daqui. E eu não vou levar carro, não vou levar mulher, não vou levar nada para o lado de lá. Então, assim, esse desapego só vai existir se você fizer a sua comunhão interna com Deus. Se o seu valor maior, se o seu valor maior for Deus. Se a sua fé for grande o bastante para acreditar nisso e superar essas coisas materiais que nós vivemos aqui. Então, eu posso pavimentar uma avenida para você e, sei lá, dizer, olha, Aurélio, esse carrinho seu, esse aqui, você vai ter que abandonar. Ué, esse carrinho aqui, você vai ter que abandonar. Aquela mulher bonita lá que você está querendo, nós esquece, você não vai ter esse negócio aí, porque ela é casada, tem filhos, não sei o quê, papapá. Então, é assim, qual é que é o nível de desapego que nós temos com relação às coisas materiais? Desapego não significa esquecimento, não significa não dar importância, não significa não desejar e não querer. Significa eu estou disposto a abrir mão disso se eu, com isso, conquistar a minha vida eterna e ao lado de Deus. Então, não é uma avenida. Eu não quero monopolizar, mas eu não quero desperdiçar o teu conhecimento e a tua guerra. Henrique, meu caro, em Satânia, no nosso sistema, a grande maioria dos planetas habitados não aderiram à rebelião. Então, objetivamente, colocar o assunto. Esse livre-arbítrio é mais exercido para nós que caímos, somos decaídos, do que nos outros que não. Ou seja, um cidadão, se eu estivesse vivendo no outro planeta não caído, eu teria que passar pelo desafio diário, ter que escolher. Sim. Do mesmo nível e do mesmo jeito. Eu não sei se do mesmo nível ou do mesmo jeito. Tem gente que diz assim, a oração é a seguinte, é uma oração sincera, diz assim, tira as tentações de dia de mim, porque eu sei que eu caio. Você me faz um favor, não tira esse bolo daí, eu sou doido pro doce. Que oração é essa? Não, me livra das tentações. Não, o Pai Nosso, por exemplo, tem. Não, é verdade. De mim, eu queria acabar com esse doce aqui. Se ele não estivesse aqui, o meu desafio de tentação seria muito menor. Ele estando aí, eu digo, meu Deus. Ó, tem um capítulo, complicado. posso escolher uma coisa? Posso falar? Tem um capítulo que eu não vou me lembrar agora, mas a gente pode lembrar depois, da prece.
tem 10 preces para 10 planetas diferentes. Aí é a coisa mais linda. Todos são lindos e todos falam da tentação, todos falam. Então, eu acredito sim, todos os planetas têm que exercer o livre-arbítrio. Principalmente porque essa é a maior dádiva que Deus nos deu. Isso. Então, mais Pensamentos uma coisa que eu penso. Se você não tivesse o livre-arbítrio, as coisas fossem assim, já direcionadas, para onde iria? E o nosso Deus Supremo? O que ele estaria adquirindo de experiência para ele? É o livre-arbítrio. É a nossa escolha. É o tapete que nós estamos tecendo. Entendeu? E isso tudo vai para ele. Senão ele já saberia tudo aquilo. O Hélio vai por aquele caminho, tá? O pessoal do Avona Eu vou para aquele. faz tudo certinho, mas eles já nasceram perfeitos. Quem não nasceu perfeito tem que exercer o livre-arbítrio. Até quando? É esse que é o... Até você chegar em Avona. Então, ele não tem. Então, Esse que é o livre-arbítrio da natureza. Mas veja bem, Agora daqui não tem. Tudo não, que eles têm, mas eles têm eles são perfeitos. sim, mas eles têm livre-arbítrio. Mas eles são perfeitos e não vão errar. Desculpa a intervenção. Não, mas eu acho que é legal essa intervenção, e é assim mesmo. Quando eu comecei a falar da energia física, eu falei que justamente ela é a mais difícil de ser superada. Ela é a mais bruta, a mais densa, é a que nos domina e nos controla maior. Por quê? Na essência, na base, nós somos animais. Nós somos animais buscando uma elevação para, em algum momento, escapar dessa coisa. Desse corpo. Mas isso não significa que nós temos que odiar o corpo, que nós temos que detestar, que nós temos que aceitar que nós somos animais e aprender a conviver com isso até o momento em que a gente possa superar isso. Então, eu tenho citado ultimamente, nos grupos de estudo que a gente participa, a retidão de Jesus. O tempo todo eu tenho citado essa retidão de Jesus. Por que tem isso? Por que Jesus conseguia manter essa retidão? Independentemente da gente discutir aqui se ele era Deus ou não era Deus, se a personalidade dele era divina ou não, ele estava habitando um corpo humano, preso a uma mente humana. E durante muito tempo ele não sabia quem ele era. Então, tudo bem. O que importa é o exercício da experiência, aquilo que ele vivenciou. Então, ele perdeu o pai jovem, com 14 anos de idade. Tinha a mãe e mais 8 irmãos para sustentar. Perderam tudo que o pai deixou, chegaram a passar fome e todo esse negócio. Aí chega, olha só, aí chega uma moça, a mais bonita da cidade, a Rebeca, filha de um comerciante podre de rico, que fala para ele: eu estou apaixonada por você, quero me casar com você. Ela era a mulher mais cobiçada da cidade. E ele fala: não, mas eu tenho que cuidar da minha família. O pai dela fala: não, esquece, a tua família, no dia que você casar com ela, você está rico. Nunca mais você vai ter que se preocupar com a sua família. Aí o cara está olhando lá para longe, e pensando o seguinte: não, como é que eu vou levar uma mulher, uma família, comigo, para cumprir a missão que ele ainda não sabia qual era a missão dele, mas ele sabia que com certeza não era casar com aquela senhora, e muito menos ter a família dele sustentada pelo pai dele, pelo pai dela, pelo sogro. Então ele disse: olha, eu sinto muito, eu fico lisonjeado com tudo isso aí, mas eu não posso aceitar isso, eu não vou fazer, não posso me submeter a esse tipo de coisa. Fala: não, mas foi só isso? Não, não foi só isso. Ele tinha 17 anos quando começou aquele movimento ali dos Zelotes, que era um movimento revolucionário contra os romanos, que o povo judeu estava subjugado pelos romanos. E aí ele era um jovem líder, querido na cidade, uma pessoa extremamente respeitada, que Nazaré era um ovinho. Então, ele era o líder dos líderes ali, todo mundo era apaixonado por ele. Aí vem o pessoal lá dos Zelotes e fala assim: nós queremos que você entre para o movimento.
nós vamos nos rebelar contra os romanos, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, bababá. E ele fala, não, mas eu tenho que cuidar da minha família. Aí aparece um judeu que era tio dele. Fala, não, eu tenho dinheiro, eu vou sustentar a tua família, você pode ir. Aí o que aconteceu com o cara? A cidade inteira começou a chamar ele de covarde, de chamar ele de abobrinha, de Zé Ninguém, de não sei o quê. Ele perdeu o respeito de Nazaré pro resto da vida dele. Nunca mais ele se levantou em Nazaré com aquela liderança que ele tinha quando ele era jovem. Mas por quê? Ele sabia, ele não sabia ainda o que ele tinha que fazer. Mas ele sabia que ele não tinha que ser um militar. Ele sabia disso. Ele tinha convicção de que isso não era o trabalho que o pai dele esperava dele. E assim, teve 500 mil exemplos na vida de Jesus. Ele foi convidado para ser o professor de Alexandria. Aí um bando de judeu, de gente de Alexandria, queriam fazer a maior faculdade do mundo, maior do que Alexandria. Pediram para ele fazer o projeto, ele fez o projeto. E queriam que ele fosse o reitor desse negócio. Um monte de dinheiro envolvido, né? E ele falou, não. Glórias e reconhecimentos. Exatamente, não. Isso não. Por quê? Porque ele sabia que não podia se submeter à vontade dos homens. Ele tinha que ser livre para cumprir a vontade do pai dele, embora ele não tivesse certeza do que era ainda. Então, o que é? Jesus tinha lá na sua frente o pai dele, que era um alvo, uma mira que ele estava olhando o tempo todo, dizendo, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. Então, mesmo que eu não saiba qual é que é a vontade dele, eu claramente sei qual que não é a vontade dele. Eu tenho certeza absoluta daquilo que não é a vontade do meu pai. Então, eu não vou me deixar por honra, por glórias, por não sei o quê, por dinheiro, por mulher, seja lá o que for. Então, ele estabeleceu uma retidão de vida fundamentado nesses valores. Então, aquela avenida estava pavimentada, não com as faixas, não com a sinalização, não, estava fundamentado com a fé dele, né? Lastreado com a fé dele e com os valores que ele construiu. Então, isso é o que nós temos que fazer. Nós não temos que fazer milagre, não temos que fazer nada. Mas se a gente não tiver esse relacionamento interno com Deus, de conversar com Deus, de ter fé nele, de acreditar que verdadeiramente Ele é nosso Pai, de acreditar verdadeiramente que Ele não nos abandona, de acreditar verdadeiramente que o que nós passamos aqui é uma fração do que será a nossa eternidade. Se nós não tivermos convicção disso, nós não desenvolvemos a religião. A gente está tateando, tentando chegar lá, né? Então, assim, no extremo, a gente fala assim, não, mas o cara é exagerado, né? Mas não é. No extremo, não pode existir nada mais importante para você do que Deus. Mas isso não é porque eu disse que eu acho que... É porque você tem que sentir isso assim. Se você não sente isso assim, você tem que continuar buscando, até encontrar. Um dia vai encontrar, pode ter certeza. Um dia vai encontrar, né? Certeza absoluta. Não é o pastor que vai te dar isso. Não é o pastor, não é. Esse é um trabalho interno que cada um tem que fazer. Você tem que ter fé. E é por isso que Deus é tão misericordioso e paciente conosco, né? Porque nós começamos com um monte de crédito para gastar. Por quê? Porque nós somos animais, nós somos ignorantes. Então, ele permite que a gente cometa muitos erros. Nós somos crianças. Muitos erros. Nós somos crianças. É como um bebezinho que vai lá, mete o dedo na tomada lá. Você não vai bater na criança que meteu o dedo na tomada lá. Agora, se for o Aélio que foi lá e meteu o dedo na tomada e tomou um choque, tem que tomar uns cascudos. Então, a misericórdia de Deus é proporcional. Se você tem conhecimento para responder pelos seus atos, Deus não permite que você erre. Se você não tem aquele conhecimento, você pode errar à vontade. Então, eu estava pensando enquanto você falava... Ele vai te perdoar sempre. Uma coisa, assim, você falou que
Jesus sabia, não sabia realmente, naquela época, qual era a missão dele, não sabia exatamente o que o pai queria dele, mas sabia o que o pai não queria dele. Sim. Eu acho assim, eu acho que todos aqui, eu pelo menos, eu tenho percebido isso. Assim. Eu não tenho certeza do que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu tenho certeza do que eu não tenho que fazer. 90% do tempo você tem certeza daquilo que você não deve fazer. Então é isso que eu acho que é viver os ensinamentos, é isso que eu acho que é colocar Jesus na sua frente. Jesus faria isso? Faria. Jesus faria isso? Não, Jesus não faria isso. Então eu também não posso fazer. Exatamente. Então, mas isso a gente não faz, não só porque a gente acredita em Deus. Você passa a fazer automaticamente essas coisas quando internamente você está convencido de que Ele é teu pai, de que você é filho dele e de que Ele está lá por você. E de seja lá o que for que acontecer com você, vai ter um momento de recompensa para isso daí. Ele não vai te abandonar. O pai não abandona um filho, né? E ele não vai nos castigar nunca. Então, é muito difícil isso, porque por isso que a gente fala que a experiência não se transfere. Não adianta eu dar o livro de Urântia para alguém ler. O sujeito vai ler, cada um vai interpretar de um jeito. Algumas pessoas talvez despertem, mas muitos não. Não conseguiu nada, não chegou em lugar nenhum. É a mesma coisa com qualquer outra religião. Então, assim, se você não fizer um exercício de buscar Pai, de buscar a Deus, é muito difícil que você vai encontrá-lo. Apesar de que ele já te encontrou, ele está lá na sua mente. Antes que a gente tomasse consciência de qualquer coisa, ele veio, entrou lá na nossa mente e está lá. Ele está lá o tempo todo. Meu filho, acorda. E, de vez em quando ele dá um peteleco. Tuque. Vê se acorda, meu filho. Veja, nós passamos de A a Z e aliás, foi fantástico. Cada dia me convenço que eu estou no lugar certo e você é um cara especial. Não sou especial. Eu tenho uma fé impressionante em Deus. Eu acredito... Me sinto bem e participar do... Mas isso é apenas introdução. Pretendendo economizar, pretendendo encontrar meu próprio caminho, eu tenho em casa máquina para andar, eu tenho máquina para musculação, eu tenho máquina para tudo. Aqui também tem. E sabe o que acontece? É para pendurar roupa, é para jogar Ou seja, não dá certo. Tá? E eu estou colocando esse assunto, claro que eu sou um perfil, eu sou um perfil de majoritário, talvez, eu sou um perfil. Eu acho mais produtivo perto da minha casa, ir ali na Praça do Paraná Clube e pegar aqueles equipamentos públicos. Já tentei academia, mas tem muita distração. Aí não... Esse é o Aélio. Então, já desisti da academia, porque eu realmente não consigo me concentrar. Definitivamente não é para mim. Bom, mas aí a Praça do Atlético, tem lá aqueles equipamentos públicos, então, olha, eu estou indo bem. Criei uma disciplinazinha, meia hora, uma hora, eu ando, 5 quilômetros, faço exercício aqui, faço tudo lá. Agora vamos pôr isso dentro do contexto da conversa. Para mim, estar aqui, eu, por exemplo, às vezes eu entro na sala da Estela. Enquanto eu não saio para comer um lanche ou beber uma água, eu vou bem. Mas é só eu bater ali, aí eu tenho distração. É televisão, raramente eu volto. Acontece de eu voltar, mas eu raramente volto. Quando eu desapareço ali, pode saber, eu fui fazer alguma coisa. E raramente eu volto. Eu já me convenci que eu não posso apertar a telinha para desaparecer dali. Se desaparecer, pronto. Pode esquecer, porque alguém já me pergunta uma coisa, já me pergunta outra. Para não fugir muito, eu entendo que as organizações, para muita gente como eu, por exemplo, eu não tenho até hoje, de economizar. Mas olha, para mim economizar, guardar dinheiro é uma coisa... Quando eu pretendia alguma coisa, tipo comprar carros, eu comprava consórcio.
Podia pegar o dinheiro, pôr na poupança, acumular e ir lá e comprar o carro, isso. Mas o consórcio, a obrigação de pagar a prestação, aquilo ali para mim era eu sou obediente. A prestação, que o vencimento, eu pagava antes. Bonitinho, no final eu acabava conseguindo o que queria. Mas se eu não fizesse aquilo, eu tinha mais do que um desejo de adquirir bens com uma forma de poupar. Então eu fiz, concordo. Enfim, a organização para uma pessoa como eu, uma instituição, uma igreja, eu, por exemplo, não tenho espiritualidade, mas não tenho em casa, dentro do templo. Mas eu consigo ser mais espiritualizado dentro do templo do que fora dele, isso definitivamente. Todo mundo consegue, né? Não, mas não quer Mas dizer por quê? Então, isso cumpre um propósito para muita gente. Sim, mas por quê? Porque a gente reage com as emoções. Né? Você não está reagindo com a razão. Não é uma escolha. Se você ficar num ambiente de emoção, todo mundo fica emocionado. Seja para ficar triste, seja para ficar feliz, seja para ficar do que for. O ambiente contamina, ele é coletivo. Isso. Mas isso não quer dizer que nós estamos mais espiritualizados. A emoção não significa estar espiritualizado. Você pode ajoelhar lá no pé do altar, da igreja que for, chorar rezando para Deus ali, que não significa que você estabeleceu conexão nenhuma com Ele. Né? Então, assim, a emoção, muitas vezes, é uma reação química do organismo. É uma reação química nossa. Não tem... Na verdade, a pessoa que é espiritualizada, ela age com a razão, ela não age com a emoção. Então, isso não quer dizer que você não possa ficar emocionado. Pode. Não estou dizendo que a emoção é uma coisa errada. Estou dizendo que emoção não é sinônimo de espiritualização. São coisas diferentes. Tem muita gente muito espiritualizada que não precisa da emoção para conversar com Deus, para estabelecer uma conexão com Deus e para saber o que está acontecendo na vida religiosa dele, né, da pessoa. Então, as igrejas favorecem esse ambiente emotivo, tal, e você sai dali falando, puxa vida, que bom, né, que eu estive aqui com Deus. E ali na esquina você já está chutando o cachorro, brigando com o guarda, e você não está percebendo ninguém como irmão. 5 minutos depois que você saiu dali, os irmãos acabaram, eles terminaram rapidamente, fugiram, né? Então, assim, a pessoa que desenvolve essa espiritualidade, que não é uma coisa fácil, leva tempo, é um cultivo, né? é uma dedicação. As pessoas que desenvolvem essa espiritualidade passam a enxergar verdadeiramente todo mundo como irmão. É por isso que Jesus tinha tanta paciência com todos nós, com todos os que o cercavam, e por isso que ele nunca maltratava ninguém. Por quê? Porque ele sabia que mental e espiritualmente ele estava num nível anos-luz acima de todos aqueles que estavam ali. E esse anos-luz acima se refletia justamente dessa forma. Né? Tem que ter amor, misericórdia, compaixão com as pessoas. Porque se eles soubessem o que eu sei, não agiriam da maneira como agem. Nós estamos falando aqui, quando esse moço chegou, dos níveis de realidade. E é por isso que as pessoas não se entendem. Cada um de nós, aqui dentro dessa sala, estamos vivendo um nível de realidade diferente. E é um nível de realidade proporcional ao conhecimento e às experiências que cada um de nós tem. Quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de energia física, nuclear, química, não sei. Estou falando de conhecimento e experiência da vida com essa visão crítica de vivenciar essas experiências e saber que
que proveito, que aprendizado nós tiramos de cada um deles. Porque tem gente que passa por uma experiência qualquer de vida e vazou lá do outro lado e se pergunta o que você aprendeu com isso. Mas como assim? Era para aprender alguma coisa? Eu não sabia que tinha que aprender alguma coisa. Sim, você tinha que aprender alguma coisa com isso, né? Então, cada um de nós vive uma realidade diferente. E é por isso que é difícil a gente conseguir convencer cada pessoa de onde está a verdade, de o que está certo e o que está errado. Porque a minha verdade, ela é válida para a realidade que eu estou. Se a realidade dele for superior à minha, ele vai dizer, puta, esse cara ele precisa aprender outras experiências, né? Se for abaixo, ele vai dizer, esse cara é louco, ele não sabe de onde que ele tirou essas ideias. Então, assim, nós temos que ter uma bagagem de experiências, de vivências semelhantes que nos colocam na mesma realidade. O que significa a mesma realidade? Significa que nós temos o mesmo desafio de descoberta, de conhecimento, de aprendizado, de enxergar aquilo que está à nossa volta. Nós podemos estar no meio ambiente, no mesmo meio ambiente, e cada um está vendo aquele ambiente de uma maneira diferente do outro. E é por isso que às vezes você fala assim, o que você viu naquela sala? Cada um reporta uma coisa que viu. Por quê? Proporcional à realidade daquela pessoa, daquilo que ela consegue guardar. Se nós todos vivêssemos a mesma realidade, todos nós reportaríamos exatamente a mesma coisa. Então, é por isso que quando você vai para o mundo perfeito, não tem desentendimento. Por quê? O nível de entendimento deles é todo da mesma realidade, da realidade da perfeição. Enquanto a gente não chega lá, aí vai ficar discutindo. Você não vê nas discussões de grupo, o cara coloca lá assim, não, porque aqui pode fazer isso, está aqui no livro. Aí o outro responde outro parágrafo do livro. Não, aqui está outro parágrafo, diz que não pode, né? É ridículo esse negócio, né? Porque o que importa é o contexto geral do livro, não é um negócio pensado aqui, um negócio pensado ali. É que nem a nossa Constituição. Né? Então você pega, assim, os nossos ministros lá que não se entendem, por exemplo, com relação a coisa julgada, né? Então, se for seguir o que está na Constituição, aquele senhor Gilmar Mendes e outros tem razão naquilo que eles estão discutindo ali, porque a Constituição fala que você tem que esperar para condenar o indivíduo até que a coisa seja julgada, que não tenha mais recurso, que não pode, se esgote tudo, né? Sim, mas a Constituição tem um outro propósito. Para que serve a Constituição? A Constituição serve para dar cidadania ao povo, serve para proteger o povo, serve para dar respeito ao povo, serve para que o povo se sinta amparado e protegido. Bom, se eu tenho que deixar um criminoso solto por 30 anos, ou ele não vai pagar pelo crime que ele fez, eu não estou protegendo a cidadania. Então, para que serve a Constituição, então? Para deixar o cara solto? Sim, isso está escrito lá, até, mas, na verdade, o propósito maior da Constituição, que é de servir a população, não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido porque a Constituição tem um monte de leis processuais que não fazem parte da Constituição e que, na verdade, são inconstitucionais, porque estão violando esse direito do povo de ser representado e protegido. Então, é aquela discussão, né? De que lado que está o negócio? Lá na Constituição está escrito, todos são iguais perante a lei, né? Mas tem uns mais iguais que os outros, né? Tem aqueles que recebem aposentadoria com 20 anos de serviço, tem aqueles que recebem aposentadoria integral. Então, tem tudo isso. Eu acho assim, no livro de Urântia, se você quiser ficar pensando coisas, vai achar um monte de coisa para opor alguma outra ideia. Mas a ideia central do livro, a ideia central dos ensinamentos, é uma só, e não pode ser mascarada. Né?
Nossa, desviamos pra caramba, né, desse negócio. Hélio, você é um tumultuador. Não, mas tá ótimo. Mas, bom, não, tá certo, tudo bem. Vamos lá, que Onde que nós estamos? Já até estou perdido aqui. Estamos quase finalizando. Estamos quase finalizando. Nem começamos ainda. Nossa, falta muita coisa. Então, onde que nós estávamos? Já lembra isso aqui? Aí nós fechamos, né? Então, Ok. passar a página. Essas especializações do trabalho surgiram como uma adaptação à premência, seguindo o trajeto da menor resistência. Os selvagens primitivos. Opa, Opa, Henrique de caiu. novo. Ai, eu Hoje acho que... não está nosso amigo esse. Você não quer que eu pegue meu computador? Não, sou eu teria que desligar aqui, reiniciar e começar tudo de novo, porque ele está caindo porque deu algum bug quando carregou. E aí esse bug ele fica aparecendo o tempo todo. Vou ter que desligar, tá? Mas vamos tentar, porque falta 15 minutos só para a gente terminar a nossa reunião, infelizmente. E então vamos torcer para que ele aguente mais um pouquinho aí, só para a gente terminar a reunião de hoje. Ixi. Oi. É Isso mesmo. Ok. Não, agora vai carregar. Ok. Não. Ai, calma. Ô, pessoal afobado. Os selvagens primitivos, na realidade, nunca fizeram nenhum trabalho com prazer, nem voluntariamente. Eles agiam conforme a coerção da necessidade, né? Põe no seu, você não tem o livro de Dante aí no computador? Tenho. Já foi direto. Então, desculpa. Tica, estou com um problema no PowerPoint, não é o seu problema, tá bom? É esse negócio aqui que eu... vamos lá. Vou fazer um share screen aqui. Vou buscar... Não pode aparecer meus programas fajuto aqui. Vamos ver aqui. Muita gente nova, é muita emoção. A página é 773, não sei como é que você vai buscar. Ele entra no documento. Já estou no documento aqui. Nós começamos aqui, acho que é nessa página aqui que nós estamos. 924. Daí mesmo. Vou só aumentar aqui um pouquinho a letra para a gente poder continuar aqui. E aí eu vou fazer um share screen aqui. Se você Poder... puder aumentar mais um pouquinho, que aqui eu não enxergo. E agora vamos fazer um share screen aqui. Ups. Desculpe. Bom, os selvagens primitivos, na realidade, nunca fizeram nenhum trabalho com prazer, nem voluntariamente. Eles agiam conforme a coerção da necessidade. O homem primitivo não apreciava o trabalho pesado. Ele não se apressaria, a menos que fosse para enfrentar algum perigo grave. O elemento do tempo no trabalho, a ideia de se fazer uma determinada tarefa dentro de um certo limite de tempo, é uma noção inteiramente moderna. Os antigos nunca se apressavam. Foi a demanda dupla da luta intensa pela existência e da constante elevação dos padrões de vida que
conduziram as raças naturalmente inativas dos homens primitivos ao caminho da industriosidade. O trabalho, o esforço para a realização de projetos é o que distingue o homem dos animais, cujos atos são totalmente instintivos. A necessidade do trabalho é a bênção suprema do homem. Todo o corpo de assessores do príncipe trabalhava. Eles fizeram muito para enobrecer o trabalho físico durante. Adão foi um horticultor. O Deus dos hebreus trabalhava. Ele era o criador e sustentador de todas as coisas. Os hebreus foram a primeira tribo a dar um valor supremo à industriosidade. Eles foram o primeiro povo a decretar que aquele que não trabalhar não comerá. No entanto, muitas das religiões do mundo remeteram-se ao ideal primitivo de ociosidade. Júpiter era um folião e Buda tornou-se um adepto da reflexão no ócio. Júpiter é romano, é um deus romano. Tá. As tribos sanjiques foram bastante industriosas quando residiam longe dos trópicos. Mas houve um longo combate entre os devotos preguiçosos da magia e os apóstolos do trabalho, aqueles que se faziam previdentes. As primeiras precauções humanas tiveram por objetivo a preservação do fogo, da água e do alimento. O homem primitivo, porém, era um especulador inato. Sempre queria algo em troca de nada e, muito frequentemente, naqueles tempos antigos, o sucesso obtido do trabalho paciente era atribuído aos encantamentos. O homem primitivo era brasileiro. É. Sempre quis uma troca. A magia demorou a se der caminho à previsão, à abnegação e à indústria. Demorou. Continuamos? Posso ler? Pode. A especialização do trabalho. A divisão do trabalho na sociedade primitiva foi determinada antes pelas circunstâncias naturais e depois pelos fatores sociais. A sequência primitiva da especialização no trabalho foi a seguinte. Primeiro, a especialização baseada nos sexos. O trabalho da mulher, olha o que eu peguei, derivou-se da presença seletiva dos filhos. As mulheres amam naturalmente os bebês mais do que os homens. E assim a mulher tornou-se uma trabalhadora de rotina, enquanto o homem caçava e combatia, entrando em períodos acentuados de trabalho e outros de repouso. Ficava cansado. Ao longo das idades, os tabus têm contribuído para manter a mulher estritamente no seu próprio âmbito. O homem, muito egoisticamente, escolheu o trabalho mais agradável, deixando a rotina pesada para a mulher. O homem sempre se envergonhou de fazer o trabalho da mulher, mas a mulher nunca demonstrou nenhuma relutância em fazer o trabalho do homem. No entanto, é estranho registrar que tanto os homens quanto as mulheres têm sempre trabalhado juntos para construir e mobiliar o lar. As modificações devidas à idade e à doença. Essas diferenças determinam a divisão posterior do trabalho. Os velhos e os aleijados muito cedo foram postos para trabalhar, fazendo ferramentas e armas. Posteriormente, foram designados para os trabalhos da irrigação. Terceiro, a diferenciação baseada na religião. Os curandeiros foram os primeiros seres humanos a ficarem isentos do árduo trabalho físico. Eram uma classe profissional pioneira. Os ferreiros, por serem considerados magos, eram um pequeno grupo que competia com os curandeiros. A sua habilidade em trabalhar com os metais fez com que o povo os temesse. Os ferreiros brancos e os ferreiros negros deram origem às crenças primitivas da magia branca e da magia negra. Ai, que ferreiro branco. Interessante isso, né? Eu acho que era... Eu não lembro, a gente já viu isso aí alguma vez. Eu uso Smith, mas eu não me lembro mais. Você deve saber da maçonaria. Prefiro não. Então, mas é assim, tinham duas... Eu não sei se era por causa da cor da pele, não sei o que era. Os ferreiros brancos...
por que eles eram considerados magos? Porque eles tinham o poder de moldar o metal e produzir peças para aquilo. Para os primitivos, isso daí era uma coisa do outro mundo, era uma bênção dos deuses, uma magia mesmo. Mas será que era em função da raça? Eu não me lembro. Isso eu também não entendi. Mas eu sei que vem daí o lance da gente querer interpretar magia negra e magia branca. Não tem nada a ver com o que a gente imagina de ser mal e bem, etc. Olha só. Eu vou pesquisar depois, mas a gente tem isso em algum lugar no livro de Urântia. Eu não me lembro mais onde. Os ferreiros foram o primeiro grupo não religioso a desfrutar privilégios especiais. Eram considerados neutros durante a guerra, e um ócio suplementar levou-os a tornarem-se, enquanto classe, os políticos da sociedade primitiva. Olha só. Contudo, por causa dos abusos crassos desses privilégios, desde a primitividade, os ferreiros tornaram-se universalmente detestados e assim os curandeiros não perderam tempo e fomentaram o ódio aos seus competidores. Sempre é uma questão de interesse, né? Nessa primeira disputa entre a ciência e a religião, a superstição naquela época venceu. Depois de serem expulsos das aldeias, os ferreiros mantiveram os primeiros albergues, as casas de alojamento público nos arredores dos povoados. O quarto, os senhores e os escravos. A nova diferenciação no trabalho veio das relações do conquistador e do conquistado, e isso significou o começo da escravidão humana. Essa parte eu entendi. Quinto, a diferenciação baseada nos dons físicos e mentais diversos. Outras divisões do trabalho foram favorecidas pelas diferenças inerentes aos homens. Os seres humanos não nascem iguais. Os primeiros especialistas da indústria foram os trabalhadores do sílex e os pedreiros. Em seguida vieram os ferreiros. Subsequentemente, desenvolveu-se a especialização grupal. Famílias e clãs inteiros dedicaram-se a determinadas espécies de trabalho. A origem de uma das primeiras castas de sacerdotes, a parte dos curandeiros tribais, deveu-se à supersticiosa glorificação de uma família de fabricantes de espadas. Então é engraçado ver que tudo começou com o simples fato de você manejar, tipo, você construiu uma clava, você construiu um martelo, você que constrói a espada. Então, isso já ia dando um status diferente para as pessoas. Só que isso se perpetua até hoje, né? É engraçado pensar nisso daí. A origem disso veio de uma bobagem, na verdade. Veio do cara que fazia espada, o cara que fazia clava, o cara que... E isso a gente traz até hoje. Mas que ele tinha o dom, né? E depois, mas daí ele passava para a família. Os meios de E produção, também, mas o dom e os meios, porque não adiantava ele ter ali a ferramenta e não... Tem mais a ver com o valor que se dava. dava Isso, mas eu isso quero dizer que determinava a força de um povo. Tão pequenininho, se você compara com o status dessas pessoas hoje. Você imagina, naquela época, alguém ter um instrumento de morte. Uma faca, Quem tinha um instrumento de morte, machado. mesmo hoje, são poucos que têm arma em casa, que têm arma, enfim, de porte. De um modo geral, as pessoas temem esse. Claro. Vai que um tipo desse perde o controle no trânsito e você não sabe, chama ele de corno e pronto. Você está falando hoje, né? Quer dizer, assim hoje, era assim naquela época. Agora, o sujeito, se o feliz proprietário de um instrumento de morte já o tornava diferencial. E aquele cara que tinha a habilidade de fazer um instrumento de morte em escala. Isso. Aí já é Deus para ele. A estátua vai ser. E ele era paparicado. Sem falar que isso dava, não apenas ascensão social, dava dinheiro. Na época era vaca, cabra, mas dava, né? Eles trocavam por isso. Eu pesquisei aqui no Wikipedia e está dizendo exatamente isso que você falou. As armas, né, o bigode, martelo, essas coisas, elas davam poder. Né? E esse poder que eles tinham já foram se transformando em tabus. Isso. Daí, os ferreiros eram uma classe, esses ferreiros brancos que estão falando, os negros eu não sei.
Mas esses brancos, eles já eram considerados os deuses. Aham. Né? Porque Eles já tinham o poder de manipular o metal, que era uma coisa dura, Aham. que ninguém nem sabia como que eles conseguiam é que transformar um transformar, negócio, uma faziam pedra numa espada, espadas, num martelos, né? Que eram Para eles era magia, né? força, né? Símbolo sim. de força. Tem um filme que fala sobre isso, é o Cruzada. É? É um filme antigo, Uhum. eles enalteciam os Esses guerreiros. guerreiros, né? Mas quem se opunha, por ciúme do que fosse, eram os sacerdotes. Os curandeiros na Os- época, Eu pelo lado espiritual, e esse é pelo lado físico. Uhum. É poder. É poder, sempre é poder. Mas prevalecia a magia. Prevalecia a magia. Micael tem a espada, né? E tem o Thor, né? Que tem o... Isso. Eu pensei no Thor também. Acabou? Esse sim, continua? Não, Desculpa. o primeiro grupo não. O primeiro grupo de especialistas na indústria foi exportadores de salgema. Salgema é sal de cozinha. E cerâmicas. As mulheres faziam a cerâmica simples e os homens a decorada. Entre algumas tribos, a tecelagem e a costura eram feitas pelas mulheres e em outras pelos homens. Os primeiros comerciantes foram mulheres. Eram empregadas como espiãs, praticando o comércio como uma segunda atividade. Em breve, o comércio expandiu-se, as mulheres atuando como revendedoras intermediárias. Pensei na fome agora. Em seguida, veio a classe dos mercadores que cobravam uma comissão, um lucro pelos seus serviços. O crescimento das trocas fez surgir o comércio. E, em seguida, a troca de produtos básicos veio a troca de mão de obra especializada. Bom, Continua, pai? eu acho que aqui nós paramos, né? Porque depois nós vamos... Daqui a pouquinho já está na hora de... Então não vale a pena começar a vir para... Tá bom, na semana que vem a gente continua esse documento e vamos ver. Então, vamos continuar com aquele... Eu vou consertar aqui o PowerPoint, que está dando problema. E aí continuamos na sua apresentação lá para a semana que vem. Então, tá bom. Muito obrigado, Leila, por mais uma vez compartilhar com a gente aqui esta noite. Obrigada a vocês. Imagina, abraço, sempre Leila. bom ter você conosco, viu? Boa noite mesmo. Tudo de bom. Nos vemos na segunda-feira, se Deus assim o permitir. Eu vou parar a nossa gravação agora.